Olá, bom dia. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo, sempre de segunda a quinta, aqui na Ginecologia Emocional. E hoje a gente vai falar sobre tratamentos naturais. Lembrando que tratamentos naturais, né, quando eu falo aqui sobre tratamentos ginecológicos naturais, o que vem em primeiro lugar na mente de muitas são as ervas e plantas. Mas e a alimentação? E a nossa nutrição? Bom dia, Bruna. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom, eu sempre quando eu começo a live eu deixo meu filho lá em cima da mesa, né? Mas antes de eu ir lá buscar, hoje eu tenho um convidado, né? Que eu avisei ontem, que eu avisei nos stories. E não sei se ele já está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver. Não, meu convidado não chegou. Será que ele tá? Gente, vou buscar meu filho. Peraí, ó. Vou virar aqui para vocês me acompanharem, que eu sempre esqueço ele em cima da minha mesa ali meio bagunçada. Mas eu vou aqui, ó. Estamos entrando na fase final da pré-venda do Poder dos Ciclos Femininos. O que isso significa? Isso significa que a gente está perto de chegar o momento em que o livro vai ser distribuído pelas livrarias. E aí, quando ele chega às livrarias, a gente fecha a nossa pré-venda. Então, durante esse período, só na pré-venda, ele sai por R$ 53,90, ele está no valor promocional, e eu estou oferecendo de presente o curso de iniciação ao autoconhecimento cíclico, autoconhecimento feminino, a jornada da reconexão feminina. Peraí, o que que tá falando? Que Vida Veda não tá conseguindo participar? É isso? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, já aceitei. Deixa ele entrar e eu continuo falando. Vamos cumprimentar ele, né, gente? Para quem não conhece, vai conhecer hoje, Matheus. Bom dia, E aí, Matheus. tudo bem, cara? Bom dia. Dá pra me ver direitinho? Acho que dá, né? Dá para te ver, dá para ver as palmeiras aí do Nordeste ao fundo. Tá Isso aqui é quase, um hoje. dá para ver o mar, dá para ver. Eu tô aqui em São Miguel do Gostoso, dando uma voltinha essa semana. E, ai, que bom que a gente conseguiu marcar de se falar. Pois é, pois é. Ah lá, bom dia, já estão todo mundo te dando bom dia, Matheus. Maravilhoso. Bom dia, pessoas. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo tenha acordado assim, incrível nesse dia de hoje. Que, assim, a Ká me falou pra gente fazer uma live. Eu falei, eu também acho que estamos precisando, tá entrando março. E, e esse é o mês que a gente foca muito mesmo em saúde feminina e tal. E aí, cara, como não, né? E aproveitar esse momento que você tá agora incrível, né? De pré-venda de livro, de curso. Que isso? A gente tem muito assunto pela frente, cara. Eu pensei da gente falar, assim, eu sou o convidado que toma a live do outro, né? Tipo, eu quero muito que a gente fale sobre como começar, cara, porque eu vejo as minhas alunas, às vezes, muito sem saber, sabe? Do tipo, ouvem um monte de gente falando um monte de coisa, vão no ginecologista, tomam um monte de remédio, bloqueia hormônio, não tem a menor ideia de que tem alternativas a isso. Então, o que você acha da gente, tipo, se apresenta para a galera do Vida Veda que está chegando, eu me apresento para a galera da tua galera que está chegando, e a gente troca uma ideia. Eu, como aluno, na real, eu, como aluno, a gente troca uma ideia sobre como começa, e aí eu posso dar umas dicas, tipo, ayurvédicas também, de saúde feminina, mas eu quero muito te ouvir, assim, também sobre o que você tem visto de dificuldades, o que as pessoas mais batem cabeça, sabe? Porque é isso, assim, eu acho que tem coisas que são muito básicas e que as pessoas não sabem. E aí eu acho que a gente voltar ao básico é muito bom, sabe? Então, o que você quer? Você começa se apresentando ou eu? Vai você já tá com o microfone na mão, vai. Maravilhoso. Então, olha, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Macedo. Eu sou o primeiro Vaidya brasileiro, né? Se formar lá na Índia. Então, eu estudei Ayurveda e morei na Índia quase 7 anos. Lá da Índia, eu fundei o Vida Veda,
que é a nossa plataforma para ensinar Ayurveda, mesmo para as pessoas, de maneira livre, aberta e gratuita na internet, de maneira livre, aberta e paga nos cursos que a gente dá, nas comunidades que a gente tem também. Hoje já são, sei lá, mais de 4.000 alunos, pelo menos, que estão fazendo os nossos cursos. Tem formação, tem um monte de coisa. E uma das coisas que eu mais amo fazer é isso que a gente está fazendo aqui agora, é trocar uma ideia com pessoas, né, e poder fazer nessas lives. Antigamente eu fazia todo santo dia às 8 horas da manhã, fiz durante quase 4 anos, 800 lives. Aí ano passado eu parei, eu tirei umas férias dessas lives para eu poder me recompor e planejar, né, qual é o próximo passo do Vida Veda. Mas eu te confesso que agora eu tô ficando com saudade das lives, sabe? Tipo, eu tô chegando num momento que eu tô fazendo uma live só por semana, toda quarta-feira de noite, 6h30 da noite. Mas aí, quando você me chamou e a gente marcou de fazer 8 da manhã, me dá um quentinho no coração. Esse horário das 8 da manhã, ele é muito querido pro meu É coração. muito Assim, seu, é. eu fazia essas lives às 8 da manhã, tipo assim, viajando em Berlim, no meio da Índia, na rua, tipo, no Brasil dando curso, em Portugal. Eu viajei o mundo inteiro fazendo essas lives às 8 da manhã. Então, me conectar às 8 da manhã me traz uma sensação muito gostosa, assim, de reconhecimento, sabe? E eu confesso, hoje, sentando aqui para fazer essa live, me deu muita saudade do 0800, sabe? Eu falei, caraca, por que eu parei mesmo, sabe? Aquela coisa. E eu lembro porque que eu parei, mas ao mesmo tempo hoje me deu saudade. Então isso é mais ou menos o trabalho que a gente faz nas redes sociais. Eu e a Ká já fizemos um monte de lives. Inclusive, Ká, eu tava olhando o teu perfil e assim, você é uma fênix, né? Porque, tipo assim, você foi hackeada por turcos, né? Eles roubaram o teu perfil. A gente fez uma live logo depois que o teu perfil foi roubado. Você começou do zero de novo e você já passou dos 100k de novo, assim, tipo... E eu não sei se a tua galera que tá entrando tá ligada, mas, tipo... Quem tá aqui agora sabe que o perfil da Cá foi roubado por hackers turcos, né? E há quanto tempo foi isso, Cá? Tipo, tem um ano isso? Tem mais? Tem, tem um pouco mais de um ano. Tem um pouco mais de um ano. E o meu perfil era bem maior, né? Bem maior. Ele era mais que o dobro do que está hoje. Mas isso não importa. A gente já sabe que a quantidade, ela pode parecer importante numa determinada ótica, até comercial, quando se fala de Instagram, né? Mas também contei que na época eu estava muito exausta de todo mundo chegar ao meu Instagram e não entender do que se tratava o trabalho, né? Então, já que aconteceu aquilo, que eu recomeçasse do zero e que viessem pessoas realmente que compreendessem do que se trata o trabalho, né? Porque esse trabalho da gente chegar para alguém na internet e perguntar o que está acontecendo no meu corpo, que é uma coisa que as mulheres são muito doutrinadas a fazer por conta do sistema, não é comigo. Não adianta vir aqui e falar, olha, está acontecendo assim, eu vi sair um negócio branco aqui, o que que é isso? Não é assim, né? Então, e eu acho que a gente pode começar por aí Não, até, né, Matheus? começa falando quem você é, pra galera do Vida Veda que de repente não Tá te conhece. bom, tá bom, tá bom, tá ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Karine, eu sou a criadora da ginecologia emocional, sou educadora menstrual, faço esse trabalho, eu estou no 9º ano que eu faço esse trabalho, eu não sou médica, não sou ginecologista e não sou psicóloga. Eu falo de duas coisas juntas, com muita verdade no meu coração, com muito conhecimento, com muito estudo de casos que eu fiz, mas eu não sou nem ginecologista e nem psicóloga, né? E esse trabalho começou não porque um dia eu decidi fazer isso, mas como 99% das mulheres, eu estava exausta de tentar tratar problemas ginecológicos que não se resolviam, não me davam as respostas que eu sentia que eram realmente o caminho do que se tratava a doença. E um dia, né, depois de eu sofrer um acidente onde eu quase morri, que eu fiquei amputada, não tenho braço direito, eu me conectei com o meu corpo todo e falei, peraí, eu preciso sair dos hormônios, eu preciso entender como tratar esses problemas sem esses hormônios que estão me fazendo mal. E eu fui por uma via de conhecimento ancestral, que tem como base a ginecologia natural, mas a partir daí eu descobri muitas evidências entre comportamentos, emoções somatizadas,
entre grupos de mulheres que desenvolvem uma mesma irregularidade. E foi depois de 5 anos estudando tudo isso que nasceu oficialmente, em 2017, a ginecologia emocional. E eu estou num momento muito bom, como o Matheus falou, que eu estou lançando o segundo livro, né, que está aqui, Esse Meu Filho, O Poder dos Ciclos Femininos, da editora Gente, e a gente agora está na pré-venda dele. Mas antes de eu falar melhor dele, eu acho que ele fala muito sobre começar a se conhecer nesse âmbito, né, Matheus? Total. E também quero falar para todo mundo aqui que já me segue, já me conhece, né, que um lugar onde a Ayurveda e esse trabalho que eu faço se encontram muito é a parte nutricional, é a nossa alimentação, é o quanto isso é a base para a gente prevenir doenças e também é o caminho para a gente tratar doenças, né, Matheus? Eu acho que você podia trazer um pouquinho para a gente como essa visão, por exemplo, vou falar uma coisa bem simples aqui. Eu sei que eu sou a primeira a falar que cada um é um, né? Cada mulher também é uma. O que serve para uma pode não servir para todas, isso é muito comum. Mas uma mulher que está, por exemplo, com o ciclo irregular, que é uma coisa muito comum, aqui a gente vê que a base é a alimentação para a gente começar a regularizar esse ciclo. Como que você vê isso aí desse lado na Ayurveda, como Vaidya? 100%. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena falar sobre saúde feminina é assim: é muito difícil estudar a saúde feminina desconectada do nosso contexto social. A gente vive num contexto social onde a mulher dificilmente consegue ser saudável. Então, parece que a nossa sociedade ela foi criada de uma maneira que coloca vocês num lugar quase insustentável de saúde. Porque a saúde física ela anda de mãos dadas com a saúde mental e com a saúde social. Eu falo que são 3 níveis, né? 3 ecologias de saúde. Eu falo que a saúde ela é uma saúde individual, então é a saúde da pessoa com ela mesma, o que você come, como você se mexe, como você dorme. A saúde ela é saúde local, então ela envolve todo mundo com quem você se relaciona, marido, esposa, filhos, chefe, família, colegas de trabalho. E ela é uma saúde global, ela envolve pessoas com quem você não se relaciona. Gente que você, de repente, nunca viu na vida, mas cujas decisões afetam a sua saúde. E aí, no contexto que a gente vive, ele é um contexto que é tão pesado em termos de patriarcado e machismo que é difícil, não é fácil. Parece que vocês estão nadando contra a corrente do que já foi estabelecido socialmente. Então, eu estou nesse momento agora. Pode Fala, seguir. Carla. É que você às vezes oscila, a imagem está ficando ruim. O teu também, para mim, está oscilando. Será que é a minha internet aqui ou será que é a sua? Às vezes pode ser que seja a minha mesmo. Mas não tem problema, toca aí que a gente Tá está bom. ouvindo e está te vendo. Tá legal. Então, tem elementos de saúde que são muito claros físicos. Então, por exemplo, a gente tem uns textos muito antigos no Ayurveda. Tem um deles que tem uns 1.500 anos de idade, que é o nosso caçulinha, é o mais novinho que tem, é o Ashtanga Hridayam. E ele tem uma frase lá muito emblemática, né? Em sânscrito, ele diz assim: Vimshatir vyapado yoner jayante dushta bhojanat. Né? As doenças que afetam o yoni, né, que afetam o lugar de geração da vida, que é a parte toda, né, reprodutiva feminina, canal vaginal, tudo aquilo, né, aquela parte da vulva, tudo isso a gente chama de yoni. Né? A palavra yoni significa origem, literalmente em sânscrito. E aquilo ali chama origem porque é a origem da vida, é a origem de tudo que tem, é ali, né, aquela região ali. E esse livro antigo, ele fala, né, as doenças de yoni, as doenças femininas, elas derivam de Dushta Bhojanat Jayante. Então, elas são criadas por Dushta Bhojanat, por uma alimentação inadequada. Então, a causa primária física das doenças femininas, na visão da Ayurveda, é a alimentação. A gente não tem dúvida nenhuma. Tem um aspecto da alimentação muito importante. Eu falo dos 4 pilares da saúde. Eu falo que o sono desempenha um papel fundamental, o movimento, né, a atividade física desempenha um papel fundamental, o autoconhecimento, que eu chamo de pilar do silêncio,
quem você é e a posição que você ocupa desempenha um papel fundamental. Mas, assim, a alimentação é muito importante, o movimento de silêncio é muito importante. Mas, para mim, a coisa do autoconhecimento, nesse momento, eu vejo como tem um papel absolutamente devastador para a saúde feminina. É a ideia, por exemplo, de que transição hormonal é patologia e não fisiologia. Sim. Né? Por exemplo, a menopausa é uma doença. Né? A gente trata a menopausa na prática, na nossa sociedade, como se fosse uma doença. Tipo assim, eu estou entrando na menopausa. Né? Eu estou com calores, vou ficar com dor, vou ficar isso. Tenho que tomar remédio para melhorar essa menopausa. A gente não fala assim da menarca. Às vezes até fala, mas não dá com o mesmo peso. Tipo assim, a menina começou a menstruar, começou a desenvolver peito, fala, calma aí, faz uma reposição hormonal aí, que essa menina está em transição hormonal. Vamos voltar ao que era antes. A gente não deixa, tipo, uma menina de 15 anos ficar presa nos 8 anos de idade, né? Mas a gente pega uma mulher de 50 e poucos e quer que ela tenha o físico de 30. Né? Na capa da revista, a gente reforça essa imagem. Eu falei uma vez com a Cláudia Raia, que é uma atriz bem conhecida, né? A gente combinou de fazer uma live, a gente estava falando sobre a Ayurveda, e ela falou, cara, a minha luta é para dar visibilidade para as mulheres de 50. Porque parece que na televisão, nos lugares todos, a mulher fez 50, ela é apagada, ela para de existir. E aí tem 2 livros, cara, que recentemente... Eu tô lendo um agora, graças a uma amiga minha que chama Caru, e eu li um há uns anos, talvez, atrás, porque eu tô sem noção de o que é um ano, o que é 10 anos hoje em dia. Mas tem um livro que chama Mulheres Invisíveis, que eu acho muito importante, assim, que eles contam como toda a construção da nossa sociedade no século XIX e XX foi feita por homens brancos, cientistas e tal e tal. Então, eliminou, tipo, a figura, as particularidades do feminino, né, da mulher, do corpo feminino dentro das inovações científicas. Então, sei lá, um exemplo idiota é o cinto transversal, aquela coisa do carro que tem um cinto transversal. Tipo, o sujeito que desenvolveu aquilo não tinha peito, né? Não. Porque, né? E você tem avião, por exemplo, tem cinto que é de ombro, né? Que conecta na linha da cintura e segura os ombros das pessoas. Mas no carro a gente botou um cinto que atravessa o meio do peito da pessoa. Se ela tem os seios grandes, por exemplo, e ela sofre um acidente, ela vai se machucar. Né? Então, esse livro, eu recomendo muito, chama Mulheres Invisíveis, hoje é dia de falar de livro, né? Ele fala muito do como a nossa sociedade foi desenhada com o corpo masculino e as atividades masculinas no centro e esqueceu as mulheres no processo. Da medicina, da engenharia, da tecnologia. E eu estou lendo um livro agora, graças a Caru, que me foi indicado, que chama Amar para Sobreviver, que fala sobre a síndrome de Estocolmo social. E caraca, tá tipo explodindo a minha cabeça esse livro. Então, eu estou falando aqui porque tem aspectos físicos, alimentação, sono, movimento e silêncio são importantes, mas é muito fundamental emocional e social, né? Como isso tudo, porque eu acho lindo o que você fala. Não sou médica, não sou psicóloga, não sou, né, fisioterapeuta, mas estou falando de ginecologia emocional. E é interessante pensar como, calma aí, mas por que emocional, né? Ginecologia é hormônio, ginecologia é, sei lá, não tem a ver com emocional. E parece que tem muito a ver, né, com emocional. E eu acho que você fala disso lindamente. E aí, por isso que eu falei para você, né? Para mim, essa live seria muito lindo dizer assim, como começa nessa jornada da ginecologia emocional? E como é que você transforma isso tudo num livro, né? Porque como é que você pega isso? Você me mostrou o livro, eu falei, calma aí, eu achei que ia ser uma bíblia, né? Porque tudo que você ensina, se você for botar num livro, a editora vai falar, cara, Karine, corta isso aí. Eu vou publicar também, né? Agora em junho. E a gente escreveu, tipo, um livro tão grande que a minha editora falou, cara, Matheus, isso aí são 6 livros. Tipo, o desafio foi diminuir e transformar em um livro só. Eu queria muito te ouvir sobre como é que você empacotou esse livro novo, como é que as mulheres começam nessa jornada de ginecologia emocional e como é que você tem ensinado isso, cara? Porque, cara, você faz isso há muito tempo e eu acho que o que eu vejo do teu trabalho é que você tem uma paciência, parece que, tipo, infinita, né? Porque as pessoas, elas vêm com os mesmos conceitos, são as mesmas barreiras, é o mesmo, mas isso pode, mas isso não funciona, isso não vale e tal e tal. E eu queria saber como é que você faz isso, como é que você conduz as pessoas
nesses primeiros passos, sabe? Nesse mundo da ginecologia emocional. Eu não sei se a minha internet está gongando completamente a live. Não, mas tá rolando, tá rolando. Às vezes ela para, você vira uma massa meio misturada, aí volta, mas tá tudo certo. Olha só, você traz, né, os estudos antigos, né, em sânscrito e tudo mais. Tudo isso que eu falo é diante de Cristo também. Só que, na verdade, eu falei que eu não sou ginecologista, não sou psicóloga, mas eu não falei que eu sou jornalista, né? Então, é a minha pesquisadora que buscou tudo isso. Tudo isso que eu explico é de muito antes de Cristo, mas foi readequado para o que a gente vive hoje, assim como você está fazendo com a Ayurveda em alguns aspectos, né? Então, como as mulheres não sabiam escrever, a escrita para as mulheres é uma coisa recente, uma coisa de um século para cá, apenas, né? Esses conhecimentos foram passados através da fala, né? Por quem? Por mulheres andinas. Então, o berço da ginecologia natural, que dá a base dos estudos, que eu criei o nome ginecologia emocional depois, porque eu incluí outros estudos, vem dos países andinos. Até hoje, quando você vai frequentar alguns pueblos nesses países aqui da América do Sul, você encontra as mulheres ensinando outras em círculos a fazerem as garrafadas, os emplastos, todos como tratamentos ginecológicos, né? Pegando um pouco de história, todo mundo aqui vai lembrar que houve uma época da Inquisição, né? Da Idade Média, quantas pessoas, especialmente mulheres, foram queimadas, chamadas de bruxas, no pior sentido da palavra, vistas como hereges, como mulheres que faziam magias e que iam contra Deus, né? Mas tudo isso foi um pretexto. Por quê? As mulheres daquela época conheciam muito do que está aqui. E uma mulher que se conecta com tudo que está aqui, que se conecta com o teu corpo, com o seu centro energético uterino, que não depende de ter o órgão, porque mesmo que a mulher tenha feito uma esterectomia, o centro energético permanece ali, a gente só tem que se conectar com ele. Elas tinham especialmente a intuição muito aguçada, porque de alguma maneira, esse centro energético e toda essa parte cíclica e feminina, sim, desperta o chamado sexto sentido feminino, que nada mais é do que a intuição, que os homens também têm. Mas as mulheres, de acordo com a influência da lua e a fase do ciclo, vão perceber isso falando mais alto, sem ser questionado. E quando a gente vê filmes da época da Idade Média, a gente vê que alguns reis tinham sempre um bruxo ou uma bruxa a quem consultar sobre tomar algumas decisões. É como se essas mulheres que tinham isso mais aguçado, esses conhecimentos mais latentes, fossem essas pessoas. Então, uma mulher que conhece o próprio ciclo, que domina as medicinas da natureza, porque inclusive existem textos, parte da história, isso ficou meio perdido, mas de que quem fazia realmente os remédios naquela época eram as mulheres para os médicos, e não necessariamente os médicos, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente entende que essas mulheres, elas tinham conhecimentos e a sabedoria interna muito aguçados, o que se tornava algo ameaçador diante do patriarcado. Então, o que a gente faz hoje é retomar esses conhecimentos, reaplicá-los dentro da realidade da mulher moderna hoje. Porque naquela época não existia endometriose. Naquela época não se falava de ovários policísticos. Então, o que foi que trouxe isso? Que desenvolveu essas doenças? A alimentação, né? Que hoje, naquela época era tudo direto da terra, né? Comiam-se a carne, mas não tinham os hormônios que hoje se aplicam, né, nos animais. Então, a alimentação e tudo que virou industrializado, desde que a gente está respirando, que a gente está usando na pele, né?
E junto com isso, claro, isso que a gente chama de doenças modernas, síndrome do pânico, estresse, crises de ansiedade, são coisas que o corpo está somatizando conforme o desenvolvimento industrial foi vindo, foi mudando, o papel da mulher foi mudando na sociedade, né? E tudo isso misturado colabora-se para que venham muitas doenças, né? Agora, como é que eu explico tudo isso em 192 páginas? Não foram suficientes. Então, o que a gente fez, né? O livro, ele fala, ele é um almanaque da mulher no sentido espiritual, prático. Aqui tem receitas, sim, naturais, extraídas do manual de uma grande bruxa que mora em Curitiba, que é a Ana Sazanoff, do perfil Saberes da Mãe Terra. Aqui tem o prefácio de um ginecologista com 40 anos de trabalho, né? Onde ele vê na prática o quanto tudo isso que eu ensino hoje é importante, é fundamental para as mulheres. Aqui tem relatos de histórias de mulheres que viveram uma grande mudança a partir desses conhecimentos. Porque o que é a ginecologia emocional? Ela é um método de autoconhecimento feminino que a mulher começa a aplicar e a partir dali ela se torna autônoma, não só para entender o que está acontecendo no próprio corpo, mas especialmente para poder conversar com esse sistema e com os médicos e discutir tratamentos, discutir vias alternativas. A mulher, essa coisa da saúde feminina aqui é muito terceirizada. Então, eu pergunto para as mulheres, você sabe contar o seu ciclo menstrual? E 90% não sabe, se confunde. Confunde período menstrual com ciclo menstrual. E quando entendem que ciclo menstrual são todas as fases do ciclo, elas acham que só devem contar o primeiro dia do ciclo quando vem sangue vivo. Elas descartam a menstruação que apareceu em borrinha, em pinguinho e começam a contar o ciclo errado. Então, são coisas muito simples, muito básicas, Matheus e todo mundo que está assistindo a gente aqui, que era um direito de nascimento nosso. Aprender a crescer sabendo disso com naturalidade. Bom, para quem está perguntando sobre o livro. O livro, quem quiser receber todas as informações do livro, é só digitar a palavra livro aqui nos comentários e vai receber as informações privadas, tá? Por mensagem. Mas, em resumo, ele é um livro que ele está em pré-venda. O que isso significa? Eu acho que você vai ter essa fase quando vier o seu livro, Matheus. O período da pré-venda é um período onde o autor está oferecendo esse livro para o público dele, sem o livro ainda estar nas livrarias. E todo mundo compra o livro agora, paga menos. Quanto está saindo o Poder dos Ciclos Femininos? Está saindo R$ 53,90 nesse período de pré-venda. Além de você pagar menos, você vai ganhar aqui, eu estou oferecendo isso, um curso de iniciação a esse tipo de autoconhecimento feminino, com 5 aulas, incluindo uma bênção do útero e meditação lá. É um curso no valor de R$350 que eu estou dando de presente só para quem garante durante a pré-venda. Só digitar livro aqui, gente, nos comentários, vocês vão receber. Vai pagar 50 e poucos e vai levar o livro. Vai mas o ganhar. Isso, exatamente. chegou um Paga livro na casa dela. E ela ainda ganha esse curso inteiro? Ela ganha esse curso. Para, cara. Por um ano. Aí você Exato. encheu o comentário de livro. E aí o que acontece? Por que a gente faz isso? A gente faz isso, a editora dá esse desconto, eu dou esse curso, porque quanto mais livros a gente tiver pedidos de livros nesse período em que ele não foi distribuído, em que ele está sendo rodado, mais esse mecanismo literário das livrarias entendem que esse livro é um livro que tem demanda, que tem importância e aumenta a distribuição do livro, fazendo com que pessoas que têm sistema ginecológico não me conhecem, nem precisam me conhecer, não sabem o que é ginecologia emocional, tenham acesso a isso em livrarias, nas redes de postos de gasolina que tem as gôndolas, na Amazon, na Americanas.com, em todos os lugares possíveis onde os livros são vendidos. Então, a gente quer fazer essa roda girar, fazer com que esses conhecimentos cheguem mais longe.
Então, a gente incentiva essa garantia de compra na pré-venda através do curso e através de um valor mais acessível. O livro é enviado para o exterior também, tá? Você digitando a palavra livro aqui, você vai receber todas as informações, vai receber lá um site onde tem todos os detalhes sobre o livro, todas as aulas do curso, para você entender o que você está comprando. E lá, antes de você fechar a compra, você vai colocar o teu CEP. E aí a estimativa de entrega é com base no teu CEP. Lembrando que o livro começa a ser enviado a partir de 10 de março, quando ele começa a ser distribuído e eu encerro a pré-venda. Sim. Então, a partir de 11 de março, vocês encontram o livro nas livrarias, na internet, compram o livro no preço de capa, e aí o curso Jornada da Reconexão Feminina, ou o workshop, que é um curso mais avançado, todos os cursos que eu tenho aqui, você pode adquirir num outro momento. Agora, nesse momento de pré-venda, você paga os R$ 53,90 o teu frete, que é calculado de acordo com o CEP, né? E ganha o curso e o desconto. Ô, Kai, você vai para algum lugar para a gente poder ir lá para você autografar? Tem essa parada? Vai ter, tipo, algum tour e tal? Porque eu quero o meu autografado, entendeu? Eu não quero o meu, assim, tipo, sem autógrafo, sem dedicatória. Então, durante essa pré-venda, a gente também está vendo ali quais são as capitais, né? Os estados que mais estão comprando. Então, assim, naturalmente, por ser mais populoso, o estado de São Paulo está na frente, né? Depois vem Rio está quase empatando com BH, e depois ali fica Rio Grande do Sul, Bahia. Então, encerrando essa pré-venda, a gente vê esse dashboard, né? Que é ali os estados que estão pedindo mais livros, e eu faço sim um tour. Alguns são dentro de livrarias, onde o livro está sendo vendido, e quem comprar na pré-venda é só estar lá, porque eu vou fazer um evento gratuito dentro da livraria, e outros eu vou sediar eventos sem ser nas livrarias, vai ter livro tanto para comprar, quanto pode levar o livro lá também para eu autografar. Agora, o mais legal, né? Que foi que o Matheus trouxe aqui no começo. Como explicar tudo isso em 192 páginas? Não coube. O que a gente fez? O capítulo 6, que é um capítulo extenso, que é onde eu explico tudo sobre a questão dos ciclos mesmo femininos, como aprender a contar o ciclo, como entender a influência lunar, e principalmente como as mulheres na menopausa ou que não menstruam, não por conta de hormônios, tá, gente? Mas quem não menstrua naturalmente uma menopausa precoce, ou mesmo tá com uma menorreia aí não diagnosticada ainda, que é importante diagnosticar, a gente fala um pouquinho depois de diagnósticos, que eu preciso até falar dos meus diagnósticos, acho importante abrir isso, né? É que a gente colocou um QR Code ali, onde você vai passar o teu celular ali, a tua câmera, e você vai cair numa área de membros da ginecologia natural e assistir um conteúdo complementar em vídeo. Porque tem 3 conteúdos muito importantes, que é como fazer o diário do ciclo, o que é plantar a lua, que é um ritual milenar, e por que não usar absorventes descartáveis. Eu decidi fazer uma masterclass e colocar ali, porque senão, Matheus, é o que você falou, e aumentar coisa de 60, 70 até 80 páginas no livro, isso implica num custo para o leitor, porque é um custo de impressão que acaba se encarecendo o livro, né? Então a gente fez isso também. Agora, Matheus, entrando bem na área sobre a nutrição, a parte alimentar, eu bato muito aqui no livro o quanto tratamento para doenças, isso todas que estão aqui, né? Hoje a gente tem um crescimento nos casos de endometriose absurdos, absurdos. Eu digo que nos anos 90 e 2000 era absurdo o número de casos de SOP, a síndrome dos ovários policísticos. A partir de 2000, isso mudou e migrou para a endometriose, que é uma doença totalmente inflamatória, tem tudo a ver com a alimentação. Então, eu bato muito nessa tecla, né? Sobre os alimentos, a gente olhar. E, gente, eu vou falar isso depois, Matheus. Eu quero dar a palavra para você, porque você fala isso com muito mais conhecimento do que eu. Quando eu falo que endometriose, adenomiose, miomas, SOP, não são tratados com hormônios, e muito menos ciclo irregular, que pílula não vai regularizar o ciclo. Vai bloquear os seus ovários e criar a cada intervalo de pílula um sangramento
de privação, é um sangramento hormonal, não é a menstruação em si, né? Então, todas essas doenças que estão sendo caladas através dos anticoncepcionais, elas têm a via de tratamento nutricional. E quando eu falo isso, muita gente do meu público fala assim, ai, Karine, mas eu tenho uma endometriose profunda, mas eu me alimento super bem. Eu só como frutas, verduras, legumes, ou sou vegana, sou vegetariana. E não é isso, gente. Não é isso. Eu tô falando de uma alimentação direcionada para você e para o teu quadro. E que às vezes exclui um pepino que pode te inflamar e que é uma coisa natural e pode ser até orgânica. Eu queria que você falasse um pouco dessa confusão, Matheus. Maravilhoso. Eu peguei meu laptop para eu poder anotar coisas que você estava falando, cara, porque eu falei, Só preciso ele, né? anotar, preciso Só anotar. você, o CDF maior da internet, das redes sociais é o Matheus. Imagina, o Falando cara coisa, fala sânscrito, estudou em sânscrito, que é o quê? Pelo eu tô amor, né? aqui, eu com meu caderninho, meu laptop e tudo, e aí quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, preciso anotar. Alimentação é um negócio que as pessoas realmente confundem. Né? Então, eu costumo ensinar, né, o primeiro passo, né, quando a gente fala de alimentação saudável, eu digo que a alimentação ela tem três aspectos que tem que ser considerados. Existe um aspecto da qualidade, o aspecto da quantidade e o aspecto da frequência. A maioria das pessoas, elas têm essa sensação que você falou aí. Ela falou, mas imagina, eu como super saudável. Eu só como coisa orgânica, eu sou vegano, né? Eu sou vegana, né? Eu só como coisa natural. E eu falo, beleza, então imagina que a qualidade tivesse 100%. Que a maioria das pessoas, quando pensa em alimentação, elas acham que a questão é a qualidade só, né? E a qualidade é quanto mais natureba, quanto menos, né, processado e tal, melhor. Isso não devia nem ter que ser dito, porque é óbvio, né? Mas Claro, a gente vive claro. numa sociedade que efetivamente come promoção do cheddar, bacon, não sei o que lá, que não deveriam ser comidas, assim, tipo, devia ser proibido, porque ninguém devia colocar esse troço na boca, mas a gente bota. Então, a gente para a conversa muito num lugar de qualidade. Que é do tipo assim, que é muito deveria ser beabá de colégio. É, tipo, não É, eu come também acho coisa isso. de pacote, que tem 250 ingredientes, que tem corante caramelo número 4, que tem conservante, não sei o que, sorbato de não sei o que lá, que você não sabe o que, que é. Então a conversa sempre fica num lugar raso. E aí a pessoa pensa que se ela passou dessa barreira do mais raso, que é não comer tudo com base em alimentos ultraprocessados e de pacote com agrotóxico e tal, ela pensa, então eu zerei o jogo. E não é que você zerou Sim. o jogo, é que você passou da primeira fase do Mario Bros, entendeu? Tipo, o chefão, ele ainda nem chegou. Só que a pessoa ela pensa, mas Matheus, todo mundo que eu conheço come muito pior do que eu. Eu sou a pessoa que come melhor do que eu conheço. Eu falo, sim, mas isso é o básico. Porque você vive numa sociedade que as pessoas morrem de doença cardiovascular e de câncer, que são duas doenças que dá para prevenir. E muitas vezes tratar com a alimentação e estilo de vida. Então, a nossa cultura e a nossa sociedade, elas são feitas para a gente ser doente. Sim. Então, o mínimo que você faz é ser radical para não morrer do básico. Infelizmente, essa é que é a real. Vocês têm que primeiro passar o básico, que é eu não como um bando de porcaria industrializada. Passou do básico, agora a gente começa a conversar um pouco melhor. Eu normalmente nas lives e tal, né, na vida, eu nem consigo passar do básico. Porque as pessoas querem negociar uns negócios que não dá para negociar. Eu falo, Coca-Cola faz mal. A pessoa fala, mas e o EUI? Eu falo, não, não, não. Tipo assim, não, mas e se for H2O? E se for não sei o que lá? Eu falo, não. Tipo, a gente está negociando. E se for Pepsi? Sabe? A pessoa fala, eu não bebo Coca-Cola, eu bebo Coca Zero. Eu falo, meu Deus, tipo, isso é muito lá atrás ainda. Por isso que a galera do Ayurveda chega para mim e eu costumo dizer para os meus alunos e alunas, eu falo, esquece o dosha. O seu problema não está no nível do dosha ainda. Tipo, você não precisa saber se você é vata, pita, fazer o teste, comer a tabela. Você não está nesse lugar ainda. Você está num lugar que o seu café da manhã é tudo ultraprocessado. Você está num lugar que você dorme 6 horas e sabe que precisa de 7.
Você está num lugar que você bebe meio litro de água antes de dormir e acorda para fazer xixi. Então, quer dizer, você está no lugar do bom senso ainda, que a gente ainda não pegou e baseou, né, nem olhou para esse bom senso e deu uma decupada boa nele. E aí, quem é hater, né, do Vida Vedas diz, ah, Matheus, isso aí que você ensina não é Ayurveda, nada, isso aí é tudo bom senso. Eu falei, porque o bom senso é o primeiro passo da parada. Sim. A pessoa está fazendo o teste do dosha para comer comida de vata ou de pita, e aí ela fala, de acordo com o meu dosha, eu não posso comer morango, porque morango é cítrico. Aí eu falo, mas o que você comeu ontem à noite? Não, ontem à noite eu comi Domino's Pizza. Eu falo, porra, você não pode comer morango, mas Domino's Pizza pode. Então, quer dizer, volta 10 casas, tá ligado? Na tua observação. O teu problema não é que você não tá fazendo a dieta do dosha. O teu problema é qualidade básica. Já que a gente está falando de livro hoje, Regras da Comida do Michael Pollan. Um livro pequenininho, também é jornalista, que fala, olha, você come comidas que a sua bisavó não reconheceria como comida? Nos ingredientes do que você come tem lá 2-hidroxi, metil, butil, dimetil. Tem um monte de palavra que é metil, butil, que você nem sabe o que é. Né? É letra seguida de número. 213. Não sei o que lá, não sei o que você fala. Como assim? Que ingrediente que é uma letra seguida de 3 números? Isso aí provavelmente não é, né? Não é comida. Né? Então, aí a gente fica preso nisso. Aí a pessoa vira e fala, não, calma aí, mas eu já como comida que eu compro na feira, que eu cozinho no meu forno. Legal. Você passou da faixa branca agora. Agora você não virou faixa preta. Você não zerou o jogo. Você passou da faixa branca. Agora você come o que você deveria comer naturalmente. Assim como a vaca é um ruminante, ela deveria comer grama e não ração. E se a vaca come ração, ela fica doente na visão do Ayurveda. E tudo que ela produz, a carne, o leite, o queijo, tudo que ela produz também é doente, porque a vaca estava doente. E a gente criou um mundo que ele é tão longe da nossa natureza que está todo mundo doente, a gente acha ok ser todo mundo doente. A gente fala, não, eu tenho hipertensão, mas é da idade. Não tem idade para ter hipertensão. Hipertensão é uma doença. Se você tem hipertensão, você precisa tratar a sua hipertensão. Mas a gente normalizou que a gente vai se lascar inteiro. Eu tô com 40 anos, então eu já tô todo doente. Isso é normal. Não é normal, meu irmão, você ficar doente com 40 anos. Com 50, com 60, com 70, com 80. A promessa do Ayurveda é, se você seguir os ensinamentos que a gente propõe, o Charaka, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele fala, você deveria viver 100 anos livre de doenças. A promessa é braba, né? Eles são marqueteiros de antigamente, né? Sim. A promessa, como é que a gente fala? Promessa irresistível, não é um negócio desse? Promessa irresistível é tipo 100 anos de livre de doença. Vai, quer embalar? E aí, assim, você passou da faixa branca, você agora está comendo comida que é comida. Agora a gente começa a falar sobre alimentação saudável e não saudável. Porque a pessoa está comendo um brownie com calda de chocolate, com uma bola de sorvete frita, e ela está falando, não, mas é só uma vez na semana. Mas uma vez na semana é muito, filho, para você comer um negócio que você não deveria comer. É como uma pessoa virar para mim e falar assim, não, Matheus, eu como chinelo havaiana, mas é só uma vez na semana. Eu falo, mas chinelo havaiana não é comida, filho, você não devia comer isso nunca. Não, mas imagina, para de ser radical, uma vez na semana não vai fazer mal. É claro que vai, é chinelo. Você não devia comer chinelo. Chinelo é comida. Então hoje a gente come um monte de coisa que nem comida é. E aí a pessoa ela come comidas que são comidas e ela acha que ela já zerou. E ela não zerou, porque é qualidade, quantidade e frequência. A gente come muito mais, mesmo de comida boa, que é comida, você talvez coma mais quantidade do que você deveria comer. Porque a gente vive uma cultura de excesso absoluto. Sim. Ou de escassez, né? Ou de escassez que parece que a gente tem que comer mais, né? A mentalidade de escassez é uma realidade de abundância. Que eu falo que é uma das coisas que mais gera doença, na verdade, pra gente, é uma mentalidade de escassez numa realidade de abundância. A pessoa foi educada, como minha avó, minha bisa, que falam, eu sobrevivi à Segunda Guerra Mundial tomando sopa de casca de batata, então você não pode deixar nada no prato. Você não pode deixar nada no prato, você tem que comer tudo. Isso já é uma questão
Isso é uma questão sistêmica, ancestral mesmo, né? Total, Principalmente para nós brasileiros, que a gente vem tudo descendente de gente que veio de guerra, veio em navio, passando fome. Parece que está no nosso DNA, né? é trauma transgeracional que chama. Eu sofri um trauma e aí agora eu vou educar você com base no meu trauma. Só que a tua realidade é diferente. E você vai viver com base nesse trauma e isso adoece. Né? Eu tenho uma mentalidade de escassez porque me disseram que se eu não comer a comida toda, alguém na África está passando fome e tem alguma relação entre essas coisas. Você vai deixar comida, meu filho, mas as crianças na Etiópia estão morrendo de fome. Eu demorei até a faculdade de medicina para pensar, se eu comer aqui, eu alimento alguém na África? Ou se eu comer a mais aqui, eu só lasco a minha própria saúde? Então eu vou a minha saúde aqui cometendo um excesso, a criança na África continua morrendo de fome, ninguém fica bem, todo mundo fica mal. É isso que a mentalidade de escassez ela faz. Ela me faz acreditar que se eu pular uma refeição, eu vou morrer. Eu tenho comida na geladeira e na despensa sobrando para me alimentar. Mas a mentalidade de escassez. Então eu preciso comer mais, eu preciso comer o tempo inteiro, a cada 2 horas, a cada 3 horas, porque se faltar proteína, o que vai acontecer? E não vai faltar proteína, provavelmente. Não vai faltar nada, vai faltar fibra alimentar, na real. Mas a gente fica morrendo de medo de faltar, porque a gente foi educado com essa mentalidade de escassez. A gente estava falando sobre como as mulheres são educadas para serem doentes, né? Porque não é só a mentalidade de escassez alimentar, é uma mentalidade de escassez social. Quantos anos você tem? 40. Cadê seu marido? Como assim, meu marido? Cadê seus filhos? Não, eu não quero ter filho. Vai ficar pra titia, hein? Como assim vai ficar pra titia? Tipo, você tá passando da idade, hein? A idade. E é uma mentalidade de escassez até de homem. Minhas amigas falam, não tem homem. Não tem homem. Não sei que ela... E não é... Aqui do meu lado também tem muito essa coisa de sempre ficar perguntando quando a mulher vai ter filho, como se a mulher nascesse para ser mãe. Isso já acabou. Isso já acabou. E por que as mulheres de 40 a mais estão querendo engravidar agora? Porque a gente entrou num ritmo de vida onde a gente quer realizar as nossas coisas antes de fazer isso. Então, tudo isso está mudando, né? E você tem uma outra indústria que cresce muito, é essa da beleza, né? De sempre a gente tem que estar perfeita. Então, quando as plásticas eram muito caras, criou-se todos, né, a harmonização facial, tudo isso, que eu não tenho críticas severas, mas eu acho que a gente tem que olhar para que isso serve, como utilizar isso. Uma coisa é você entender do que se trata um bioestimulador de colágeno, o que ele vai fazer ou não. A outra coisa é você querer mudar o teu rosto e ficar com um rosto como de alguém que é mostrado como ideal. Então, a gente sempre tem que estar correndo atrás de comprar algo que vai nos deixar mais saudável, mais bonitas, mais magras, mais inteligentes, mais aceitas socialmente. Eu digo que o dia que a gente parar de consumir, a gente quebra o mercado mundial, porque olha o número de produtos que é criado para a mulher e sempre derrubando a autoestima da mulher, deixando a mulher insegura para a gente consumir mais, e a gama de produtos que existe para os homens é muito menor. Eu concordo 100% com o que você está dizendo. Eu acho que se cuidar é maravilhoso. Se cuidar é incrível. Querer ser mais bonito, querer ser mais bonita. Agora, meu cabelo está crescendo, ele está virando um pompom. Aí agora passei condicionador. Tem 200 anos que eu não passo condicionador. Eu falei, vou passar um condicionador para ver o que acontece. Eu quero me apresentar bem na live também. Fiz a barba. Sabe, tipo, agora, uma coisa é eu quero me apresentar bem. Outra coisa é a sensação de vergonha que eu sinto que eu não posso sair de casa com a cara lavada. Isso é outra coisa. Uma coisa é o querer se cuidar, outra coisa é a violência social de você vai assim? Você tem certeza que você vai assim? Desse jeito? Não, isso aí você tá horrorosa. Desse jeito. Que isso, minha filha? Você não tá se cuidando, não? Outro dia uma paciente minha falou isso pra mim. Ela falou, eu sou muito criticada por outras mulheres porque elas falam, você não tá se cuidando, não? E o se cuidando é um padrão que a gente recebeu goela abaixo de que tem que ser, que a gente fica doente para perpetuar e que, porque eu tô me perpetuando isso e me adoentando, eu vou te adoentar também. Então vamos junto, né? Vamos junto nisso aqui, todo mundo se lascar junto. E a gente, como você falou,
eu vejo muito isso. As pessoas querem consumir o Ayurveda. Eu quero consumir o yoga. O que é um yogi? O yogi é aquele que tem o tapete, tem a roupa do yogi, a calça do yogi. Eu comecei a fazer yoga, eu tinha 15 anos. Naquela época não tinha tapete de yoga, não tinha esse conceito de tapete de yoga. A gente fazia yoga porque tinha o chão. E a gente fazia yoga com mínimo, com um short confortável, e era isso que acontecia, né? Eu fazia no Hermógenes, lá no Rio de Janeiro, nos idos anos da década de 90. Final da década de 90. E era menos, né? Fazer yoga era se despir de tudo que você não é. Né? Meditação era uma busca de eliminar o que você não é e que você está carregando e pesa. Pesa no ombro, dói a lombar, dói a cervical, dá dor de cabeça ser uma coisa que você não é. Essa mentira que você está tentando perpetuar e que muitas vezes você está sendo agente dessa perpetuação em outras pessoas também, isso adoece. E aí a pessoa ela quer consumir a Ayurveda. Eu quero fazer a Ayurveda. Eu quero comprar o dosha, eu quero comprar a Índia, eu quero comprar o óleo, eu quero fazer alguma coisa. E muitas vezes o nosso trabalho é como é que você pode parar de fazer algumas coisas. E assim, conhecimento, o teu livro, a live, é um jeito que a gente tem, eu acho, de hoje, de repente, dar uma sacudidinha de leve na pessoa. E ela pensar, meu irmão, eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô tipo, o que eu tomo de suplemento, Matheus? A pergunta normalmente é essa. Eu como isso, 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 isso. O que eu tomo? E eu falo, você já tá tomando demais. Você tem que parar você tem que diminuir o que você toma. A pessoa fala, eu tomo leite e me faz mal. O que eu posso tomar? Eu falo, não, você pode parar de tomar leite. Não, 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 não. Isso aí não é o antídoto. Eu quero saber qual é o antídoto do leite. Se eu botar cardamomo no leite, ele para de fazer mal? Eu falo, não. Se você tirar o leite, ele para de fazer mal. Mas no momento, você está querendo... Eu tomo café, Matheus, me faz muito mal. Mas eu ouvi dizer que, de acordo com a se eu botar canela, ele para de fazer mal. Ele não para de fazer mal, demônio. Você está fazendo um troço que você tem que parar. Você tem que... Olha para você. Esse relacionamento me faz mal. O que eu faço, então? Se eu botar óleo nele, será que melhora? Não. Você precisa, de repente, entender que esse relacionamento é um horror e você precisa cortar, né, esse mal pela raiz. Só que, né, Cá, você virar para uma pessoa que está há 20 anos fazendo as coisas de um jeito e pedir para ela mudar ou sugerir uma mudança, exige um nível de empatia, de paciência muito grande, porque assim, é muito difícil. Eu não estou falando que nada disso é fácil fazer. O que eu estou dizendo é que você precisa chegar num ponto na sua vida que você para e fala, não vai ser fácil, mas eu preciso fazer. Porque o que eu estou fazendo não está dando certo. Mas eu vou te falar uma coisa, Matheus. Essa questão de mudar a alimentação, então, por exemplo, aqui eu vou num básico, né? Que é o início de tudo. Então, assim, aqui vamos tirar, principalmente quem tem doenças inflamatórias, vamos pegar a endometriose, adenomiose, mioma, né? Se você tirar todos os laticínios, tudo que é derivado de leite, se você tirar o glúten, né? E se você tirar o leite, que é o início de tudo aqui, já dá uma grande diferença nessas doenças inflamatórias, né? Eu vou falar uma coisa por mim agora. Eu fui diagnosticada recentemente com uma endometriose profunda, que estava assintomática. Então aqui eu já quero dar um alerta para todo mundo que está em idade fértil, que menstrua, que tem útero, né? Não fiquem no achismo. Houve uma alteração de menstruação, você percebeu que está vindo um corrimento diferente, mas que não coça, não arde, mas ele não existia. Não normalizem coisas que não existiam, que não estavam ali. Se você começou a perceber que começou a aumentar uma cólica, que você começou todos os meses a ter que se medicar para segurar essa cólica, vá ao ginecologista. Vá ao ginecologista. A gente não pode normalizar qualquer pequena alteração, a menos que você tenha muito autoconhecimento do seu corpo, muito conhecimento sobre tudo isso e saiba o momento certo de ir. Porque essa coisa da gente
começar a normalizar sintomas, porque eles ainda não doem, não incomodam, viram lá na frente algo difícil de resolver. Então, eu já tinha, em 2019, mudado bem a minha alimentação, tirado o leite, o glúten era o mais difícil para mim. Parece que você fica sem comer glúten, parece que você tem que mudar de planeta, né? Ainda mais morando no Brasil. Então, eu escorregava muito com o glúten, né? E o açúcar, especialmente para quem sabe o que é TPM, eu entendo que é difícil. Eu mesma dou as minhas escorregadas. Mas o que começou a acontecer? Ao invés de eu ter dores, 10, 15 dias de dores antes da menstruação por conta de uma endometriose profunda, eu comecei a sentir muita queimação no estômago. E no período pré-menstrual, minha barriga inchava e eu tinha gases estomacais e intestinais inexplicáveis. Inexplicáveis. Assim. Então, o que é isso? Conforme eu escorregava nessa história de mudar a alimentação, não, tô numa festa, passa um queijo brie. Eu adorava queijo brie. Antes eu pegava um outro, dava essa escorregada na alimentação. Hoje eu lembro do meu estômago queimando e desse mal-estar que me dá. Então eu troquei a sensação que a minha mente guardou do deleite de comer um brie com uma geleia de morango, sei lá, se tornou uma memória de dor. Eu lembro o que vai acontecer no meu corpo depois que eu comer. Então, eu tive que fazer essa mudança na dor e não na consciência ou no amor, se preferirem dizer assim. E eu sei que muita gente passa por isso. Por exemplo, alguém que toma álcool, a cervejinha nunca faz mal e de repente começa a ver que não consegue mais tomar aquela cerveja e ficar de boa. A ressaca dura 7 dias. O estômago fica ruim, o fígado não funciona direito, fica tudo esquisito. O que o corpo está falando? Que ele não dá conta, que aquilo não é mais para ele. E se eu insisto, eu vou ter problema de fígado, eu vou ter náusea. E aí acaba se fazendo uma reeducação alimentar forçada, na dor, através dos sintomas desconfortáveis. O que é um caminho, mas é um caminho que através da consciência a gente não precisa passar por ele. Então, eu agora, né, tive um susto na hora que eu tive o diagnóstico, não é só endometriose profunda, eu tô com endometrioma, eu tô com adenomiose, eu tô com cisto nos ovários, e assim, eu tive uma surpresa. Por quê? Porque eu tenho um nível de autoconhecimento, um nível de conhecimento de tudo isso, onde eu não me encaixei nos sintomas que eu tô ouvindo há 10 anos de mulheres atendendo mulheres. Eu tive uma alteração na menstruação, num mês eu tive uma dor estranha, mas depois passou. Eu tive um erro de diagnóstico em 2021. Aqui eu quero deixar um outro alerta. Tudo isso eu vou explicando no livro, porque tem um caminho em que nós temos que fazer e conhecer o nosso corpo, e o outro caminho é o que o profissional que está nos atendendo pode chegar com a gente. Se eu chego num certo nível de entendimento do meu corpo, que é o que eu tenho hoje, eu consigo entender os exames que eu tenho que fazer e como eu posso discutir com os profissionais que estão cuidando de mim as vias de tratamento. E se eu vejo que alguém está falando alguma coisa que não está batendo muito com o que eu já sei, ou que o que meu próprio coração está dizendo, a minha intuição, eu vou procurar outra via. A gente precisa ter um certo nível de autoconhecimento. E o corpo da mulher, como o Matheus mesmo falou numa das primeiras lives que eu fiz com você, Matheus, você falou assim, eu fico fácil, você falou de um jeito muito bonito, e que a gente ou cresce ouvindo que é horrível nascer no corpo de mulher. Você falou assim, eu acho muito mágico, muito incrível como o corpo de vocês tem alguns mecanismos mais rebuscados, você falou, mais refinados. Esses mecanismos, entendê-los, são a chave para a gente não ficar perdida quando a gente recebe um diagnóstico desse que eu recebi. Então, se eu, Karine, que faço isso há 10 anos, tomei um susto com o meu diagnóstico e não me enquadrei em todos os sintomas para eu saber antes, eu imagino as mulheres que não sabem nada de nada. Eu sei que para ter certeza de um ultrassom transvaginal, gente, isso fica essa dica que eu quero falar valiosa. Não basta eu fazer um transvaginal comum e achar um cisto hemorrágico, que foi o que uma médica lá em Sorocaba achou em 2021. Ela não fechou o diagnóstico.
o transvaginal, que vai deixar o ambiente limpo para o radiologista conseguir ver o que está acontecendo, é o transvaginal com preparação intestinal. Sem isso, esse ultrassom vai ficar obscuro. Por quê? Porque você vai ter comido, seu intestino vai estar ali trabalhando, vai estar tudo ali. Tem um período de jejum, você tem que limpar o intestino, você tem que limpar o reto, tem todo um trabalho para ser feito antes. Porque um transvaginal comum, uma semana antes do transvaginal com essa preparação, mostrou ali uma suspeita de adenomiose e o cisto hemorrágico no ovário. Quando limpou, abriu-se a caixa de Pandora e eu fui derrubada ali. Checkmate, eu não fazia ideia daquilo. E comecei a processar tudo isso e ver em que parte eu fui responsável por isso nas minhas escorregadas alimentares. Observei, que eu explico muito aqui, toda a questão emocional, porque isso aqui foi uma somatização intensa que eu tive. É muito raro uma mulher ter tantos problemas somatizados como eu tô. E olhando a minha história, para mim é muito claro. Tem muita coisa que eu estou jogando para debaixo do tapete em relação ao meu feminino, a ser mulher, que tem a ver já desde quando eu perdi o braço lá atrás, que eu fui passando por cima com um mecanismo de sobrevivência, para eu conseguir sobreviver mesmo a tudo que a sociedade traz para a gente como deficiente, e principalmente a minha separação, que tem 3 anos e meio, e que eu fui bombardeada de todos os lados por um masculino que estava muito machucado ali. Então, é um conjunto de fatores que a gente vive através da experiência que o corpo traz nessa existência. E eu acho que o que mais vale a pena nessa vida é a gente trabalhar o Kuan, quem sou eu, e a gente se entender como viver melhor com esse portal de sensações que é o corpo. Porque sem isso, achar que curtir a vida, beleza tomar uma cerveja, beleza fumar um baseado se você gosta, beleza você viajar para curtir a vida, mas se eu não estiver em conexão comigo, com quem eu sou em consciência, né, com o que é o meu corpo, para que serve o meu corpo, como o meu corpo fala comigo através dos sintomas, dos desconfortos, eu vou estar numa utopia, achando que a realização de vida é outra história, não tem nada a ver com isso, né, Matheus? Gente, eu falei do livro aqui, mas quem entrou agora e quem quiser saber do livro que está em pré-venda, é só digitar livro aqui nos comentários e vai receber todas as informações em mensagem privada, tá? Ô, Kai, o link para isso tá na tua bio também, no Ginecologia Emocional, por acaso? Tá na bio da Ginecologia Emocional, tá nos stories, tá em tudo. É que quando você digita aqui a palavra livro, para quem está digitando, o que acontece? Automaticamente vai uma mensagem para você já, privada, explicando tudo, onde você vai conversando ali com a gente e entra o link de acordo com se você já comprou, se você já não comprou, se você já conhece, não conhece. Maravilhoso, legal. Cara, Kai, eu não sei, assim, me emociona te ouvir, sabe? Tipo, porque você fala de um lugar de vulnerabilidade que é muito raro e é muito lindo, né? E eu acho que é um Ou puta não, Matheus. Ou não. Eu acho que uma das questões que eu tenho que trabalhar na minha personalidade, que me bloqueiam para muitas coisas, é justamente a falta de entrega na vulnerabilidade. Eu estou treinando isso, sabe, Você está Matheus? treinando lindamente. Então, deixa eu reconhecer que o seu impulso de treino está funcionando, porque eu acho lindo te ouvir. Você é uma profissional que trabalha com isso e você é um exemplo por colocar para as pessoas que você também tem dificuldade com essas coisas, Tenho. né? E eu vou até começar, eu fico até emocionada. Eu Porque, também. Matheus, as pessoas não podem achar que porque a gente ensina tudo isso, a gente está acima de todo mundo. Nós somos, né? Eu sou uma mulher, eu tenho dores, eu tenho toda uma ancestralidade. Eu sou uma mulher que eu tenho histórias pesadas, eu já fui estuprada. Você viu, eu sofri um acidente que eu perdi o braço. Eu tive uma ruptura muito forte com os meus pais na infância. E o meu mecanismo de defesa hoje eu vejo que é sempre não sentir as dores da alma em profundidade. Porque a minha mente, ela criou aqui um mecanismo tipo,
Se sentir, eu não sobrevivo. Se sentir, eu tô vulnerável e tô exposta, no sentido deturpado de vulnerabilidade. E eu vou jogando muita coisa para debaixo do tapete. E de repente eu tenho que dar de cara com um diagnóstico desse para eu chorar 3 dias seguidos, o que eu não tô chorando há muito tempo. Porque o que me fez chorar não foi o diagnóstico em si, ele foi uma surpresa, ele foi um susto. Como assim? E depois, é óbvio que até onde eu consigo chegar aqui dentro de mim, eu sei quanta coisa eu tô deixando de sentir, quanta coisa eu tô deixando de chorar, quanta coisa eu tô deixando de admitir que me dói, porque eu precisei usar uma armadura social, familiar, com tudo, para me defender. Porque senão eu não sobrevivo. E tem muitas mulheres que são esse perfil. Que é, Muito. sabe, muito assim, da durona, da fartona, da que assume tudo, da que resolve tudo, e que por dentro tá tudo mole, tá tudo sendo destruído, tudo caindo de dor. Então, eu estou trabalhando muito o sentir, a voltar em certas fases que eu não chorei. E principalmente, Matheus, não me culpar. Porque quando você tem o conhecimento, você se culpa. Como eu não vi que eu estava assim antes? Eu acho tão... Assim, mas é tão importante isso que você está falando. Eu me lembro agora Tem uma mulher muito famosa no Ayurveda que chama Márcia de Luca. E a Márcia, ela recentemente fez um vídeo, né, falando sobre um processo de saúde que ela está enfrentando agora. Ela foi para a Índia e ela está sendo bem pública em relação ao processo dela de doença, né, digamos assim. E eu falo, cara, ela tá há 40 anos fazendo Ayurveda e Yoga. E essa pressão que você está narrando, eu vejo como a gente que é profissional de saúde também sofre do tipo, e principalmente a gente que tem público, que é influencer e tem alunos e tal, tipo, eu não posso errar nunca, né? E se eu errar, é o que acontece, essa coisa meio fake que tem hoje em dia, né? A pessoa, ela não pode errar e se ela errar, ela não vai errar na câmera, ela vai errar escondido. Sim. E o pessoal achar que ela é perfeita, ele é maravilhoso, ele é sarado, ele tá o tempo inteiro fotografando a comida, só comida que é incrível. Por isso que eu tô falando, eu acho que essa vulnerabilidade que você está demonstrando e que é muito importante porque você é o exemplo para 100 mil mulheres que te seguem, né? E para outras milhares que estão aqui vindo do Vida Veda, e a gente foi educado, e foi o início da nossa live, né? O que eu comecei falando foi como o nosso adoecimento, ele tem aspectos físicos, mas para mim, dentro das 3 ecologias da saúde individual, local e global, né, você que é mulher na nossa sociedade, você sofre muita violência emocional no nível local e no nível global, que a gente traz para o individual também, porque você já vem para um planeta que foi desenhado deixando de lado as suas particularidades, as suas necessidades. E o seu... Você tem que se adaptar de maneira desconfortável numa cadeira que não foi feita para você sentar, e você senta, porque vocês são amazonas, né, sei lá, deusas, e você meio que dá um jeito de sentar. Aí você tem que ser a pessoa incrível em casa, a mãe perfeita, a sexualidade em pessoa, a Sarasvati, e uma profissional que trabalha 12 horas por dia. Então é um nível de pressão que não tem como não adoecer, sabe? Não tem como. E não tem como a gente melhorar isso sem parar para olhar tudo isso do zero, sabe? Tipo, sem parar para revisitar como é que são as relações, não só masculino, feminino, como é que a gente construiu uma sociedade inteira que esquece, né, do elemento feminino, e que esse elemento feminino não tem como não sofrer. E quando ele sofre, a gente fala, olha que fraco. Olha como ela é fraca. Ela não dá conta. O homem é forte, mulher não aguenta um meio profissional. Não vai conseguir ser uma boa profissional. É porque a gente já criou o sistema para ele te destruir. E aí, quando você é destruída, a gente fala isso da luta feminista, mas fala isso do antirracismo da mesma maneira. Você não tem como esperar um resultado igual se você não dá condições minimamente similares. O branco já sai 200 metros na frente da corrida. E quando ele ganha a corrida, ele fala, tá vendo? Olha como ele é lento. E é uma sacanagem isso que a gente faz, né? A gente já coloca você numa situação para você fracassar, e quando você fracassa, fala, viu que fracassada que você é?
E o tamanho dessa violência, né, social, sexual. E por isso que eu acho assim, me emociona te ouvir falar, porque você sabe tudo isso, estuda e ensina, mas olha o tamanho da força da sociedade de violência que consegue dobrar uma mulher que nem você é. E aí, o quão responsável a gente tem que ser de vir aqui fazer a live, escrever o livro, para poder ajudar. Porque se você, que trabalha com isso, sabe tudo que você sabe, você sofre com essa sociedade que te massacra, e quando te massacra, fala, tá vendo? Olha, a Karime é especialista nisso e se lascou. E muito importante você falar isso, Matheus, porque uma pessoa, eu mandei um e-mail na semana passada, né, contando para minha lista isso. E uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: como é que você, que sabe tudo isso, tá passando por isso? Então o que você ensina não adianta? Tá vendo? Eu falei: eu acho que você está confundindo qual é o meu trabalho. Não existe uma fórmula para a gente evitar que as pessoas adoeçam. Isso não existe. O que eu faço é oferecer para você uma ferramenta para você se conhecer e entender qual é a raiz emocional do grito que o teu corpo está te dando. Qual é o caminho para você entender qual é a mensagem que o corpo está trazendo para você mudar na sua vida. Porque a doença começa na vida, ela não começa no corpo, não é o corpo que dá o start. E se você, como você mesmo diz, a questão da alimentação, o que faz alguém comer errado? O que faz alguém ficar viciado nesse tipo de alimento? No fundo, está toda a questão emocional. Por que a mulher ela escorrega mais na alimentação? Para ela parece mais difícil? Porque ela está sofrendo mais com crise de ansiedade, com estresse, com cobrança. E aí, até conscientemente, uma válvula de escape para o prazer, para o deleite, é através da comida. E o que dá esse deleite é tudo que tem gordura, que tem açúcar, porque tudo isso é fabricado para a gente se viciar, para a gente querer mais, para não saciar. Então, tudo tem uma ligação com a emoção. E até o comportamento alimentar, ele começou de alguma maneira que está ligada ao teu emocional ali. Então, quando a pessoa me pergunta isso, eu vejo que ela não entendeu do que se trata. E foi uma que perguntou, porque todas as outras vieram dar o apoio. Mas eu trago a questão, né? Eu já sofri um erro de diagnóstico lá atrás. E como eu estava sintomática, eu acabei confiando naquilo. Mas não era. O cisto continuou e tinham outros distúrbios que, claro, tem tudo a ver com a minha alimentação e com situações que eu vivi que estão muito guardadas aqui no útero, muitas dores, e que agora eu estou tendo que chorar, que olhar e que resolver. E com calma, né? Porque assim, a primeira reação foi me culpar. Eu também me perguntei, como é que eu cheguei nisso? E depois eu fui entendendo que, claro, eu conheço meu corpo. Se eu tivesse todos os sintomas que eu conheço, que eu sei que são relatados, eu já teria entendido isso muito antes. Demorou porque eu estava sintomática. E a hora que descobriu, eu tinha uma dor que durava 10 minutos, no 17º dia do ciclo, e que todas as vezes que eu tinha, eu achava que eu ia morrer. Eu queria passar a senha do celular para alguém que tivesse, porque eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia respirar, eu vomitava. Da última vez eu quase desmaiei. É isso, gente. Mas olha, pegando tudo isso, porque tudo isso vem para colaborar. Eu digo que se eu falava das doenças desse lado, agora eu tô com a paleta toda de todas as doenças que eu explico e posso falar com total autoridade como paciente em relação aos tratamentos ainda. Porque eu ainda estou na fase de apareceu no ultrassom com a limpeza intestinal, tudo isso, agora é ressonância. Eu fiz a ressonância, né? Porque a ressonância vai mostrar direitinho onde está essa endometriose, para a gente ver se é cirúrgico ou não. Tem um endometrioma com 40% de chance de ser maligno e meu marcador tumoral sanguíneo está altíssimo. Então, vamos ter que fazer uma biópsia e o que eu tiver que viver, eu vou viver. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Né? Eu não sou a primeira mulher com endometriose, se tiver algo ainda mais cuidadoso para ser olhado, eu vou passar e que isso sirva não só para o meu desenvolvimento, para o meu entendimento,
mas que isso colabore também com tanta gente que me ouve falar agora aqui, ó, de um outro lugar, como paciente, até muito mais empático do que eu consegui ser até hoje, né? Não, e que lindo essa oportunidade, que incrível a gente poder falar disso, porque a gente é muito violento com a gente mesmo e com os outros. E não é, eu não acho que é por maldade, assim, é por condicionamento social. A gente é uma sociedade que foi criada e é difícil você ser vítima e não ser vitimista, né? Você ter sofrido uma violência e você honrar esse sofrimento sem se vitimizar necessariamente, né? Como é que a gente fala para a pessoa, para de ser vítima, e ao mesmo tempo não difícil, que ela difícil. É muito difícil, é muito sutil, né, conciliar. Eu sofri um abuso, uma violência, eu sou vítima de uma sociedade que me fala todo dia que ama muito tudo isso, que eu poderia ser gostosa, feliz e contente se eu só abrisse uma latinha de um negócio e eu tomasse. Eles investem bilhões de dinheiros para fazer essa coisa ser o mais adictiva possível e fazem propaganda para eu acreditar que o Papai Noel toma essa porcaria e eu sou culpado quando eu tomo. Eu falo, tá vendo? Mas é porque tu toma isso aí. É você que é o culpado. Você fala, não, 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 não. A gente vive uma crise sistêmica. É o governo que é responsável por patrocinar determinados tipos de produção e não outras. É a indústria... Por deixar isso entrar assim, né? A gente sabe que existe uma área que chama assuntos regulamentosos, gente, da indústria de alimentos, onde determinados países não deixam que certos ingredientes entrem nos rótulos, não pode circular. E o Brasil é o que tem a lei, quase nem tem lei, é o mais brando, né, Matheus? Por isso não é insano. Isso é que eu estou dizendo. Assim, a gente cria uma sociedade que estimula e convence a pessoa de que ela tem que tomar um líquido escuro, que é ácido fosfórico, corante, caramelo e açúcar. Quando ela toma, ela fica diabética. E aí a gente culpa a pessoa por ela ser diabética e fala, tá vendo? Você não tem autocontrole. O Estado é responsável. Você é descontrolada, a culpa é sua. E aí a pessoa se sente culpada, só que ela é bombardeada por essas informações. E o feminino, eu vejo, ouvindo você, e é engraçado como a minha resposta é raiva, né? Eu falo, eu quero tipo, me dar mais força para fazer mais conteúdo live, falar mais, porque é muito errado. Tipo, a gente bota você numa situação para você fracassar, e quando você fracassa, a gente humilha porque você fracassou. E aí você, ao mesmo tempo, é vitimizada pela sociedade que está toda errada, e a gente bota aí um guru de autoajuda para te dizer que para de ser vítima. E fala, como é? Antes da gente culpar a pessoa por ela estar se vitimizando, a gente tem que mudar a sociedade de uma maneira muito radical, porque você não pode dar um chute na cara da pessoa e aí depois virar para ela e falar assim, a culpa não foi do meu chute, é como você interpreta o chute. Não, isso é lavagem cerebral, isso é gaslighting, você está abusando o triplo da pessoa fazendo isso. Então, assim, se você, Cá, tem a sabedoria, né, e a humildade, e o coração aberto, e a vulnerabilidade de vir, colocar as dificuldades que você está passando, mesmo sabendo tudo que você sabe, para mim, fica só mais claro ainda o quão problemática é a nossa cultura e sociedade. Porque você falou, eu dou umas escorregadas. Não é você que dá umas escorregadas, é a nossa cultura que cria um cenário que não suporta você ser saudável. Porque na hora que você fala, eu não vou comer isso, as pessoas em volta falam, para de ser exagerada, mas você precisa ser tão radical, mas aí você vai morrer sozinha. Como é que você vai fazendo um date? Você nem com alguém, você não vai tomar um negocinho? E você fala, meu irmão, eu não só posso ser saudável num plano individual, porque se eu não tiver o apoio local e global, eu não consigo. E é por isso que na Ayurveda eu falo, a coisa mais importante não é o Ayurveda, a coisa mais importante não é o dosha, não é os 4 pilares, a coisa mais importante é a comunidade. A gente só vai sair dessa junto. Porque não adianta eu saber todo o Ayurveda do mundo, eu fico doente. E quando eu fico doente, a pessoa fala, tá vendo, o Ayurveda não funciona. Eu falo, não, meu irmão, não é que o Ayurveda não funciona, é que mesmo com a Ayurveda eu não consigo sozinho.
O meu trabalho no Vida Veda não é para eu te falar que eu sou saudável pra caramba e você devia ser igual ao Matheus. O meu trabalho no Vida Veda é para te dizer que não adianta só eu fazer esse negócio. A gente tem que ser todo mundo junto. Porque eu sozinho consigo ter saúde individual, mas eu não consigo ter saúde local e global. Eu dependo de você. Vocês que estão aqui na live, você não vai ser saudável com a tua saúde feminina sozinha. Você vai ser saudável junto com a Ká, junto com a Janina, junto com a Janu, junto com a Sofia, junto com a Regina, junto com a Maria Cremilda, junto com todo mundo que está aqui. Porque se você for saudável sozinha, você não sustenta essa saúde. A nossa sociedade, ela é feita para você adoecer. E a gente precisa transformar esse negócio para ontem. E a gente só vai fazer isso junto. Não tem outro jeito. Eu não vejo. Bom, a gente falou bastante, Matheus, bastante gente perguntou enquanto a gente estava falando se ia ficar gravada. Sim, vai estar no perfil da Ginecologia Emocional, já fica disponível logo em seguida, vai dar para assistir depois. Depois é bom até você fazer um story e avisar, porque bastante gente estava perguntando que saiu, né? E queria continuar assistindo. Sim, sim. Gente, olha, o livro, para quem quiser garantir ele na pré-venda, ganhando o curso de presente que é só na pré-venda, nesse preço de pré-venda que é R$ 53,90, tá? É só digitar a palavra livro aqui nos comentários, que vai receber as informações em mensagem privada, ou dar um pulo no link da bio da Ginecologia Emocional. Para quem segue a Ginecologia Emocional, ó, nem preciso falar, né? Vocês já foram seguir o Matheus, porque eu já fui vendo aqui quem começa a seguir quem aqui. Então, né, todo mundo, vocês precisavam, uma pessoa pensou, vocês precisavam fazer um podcast. A gente pode pensar nisso, né? O podcast dá para fazer à distância e tudo mais. Mas assim, é sempre bom falar com o Matheus. Matheus, quero te agradecer por você estar aqui, por você ter se disponibilizado, mesmo viajando aí nesse paraíso. Você está morando no paraíso, né? Já foi para Paraty, mas está aí agora em São Miguel do Gostoso, né? Sim, sim. São Miguel do Gostoso. Então, olha, obrigada mesmo por você ter entrado aqui comigo. É sempre muito rico te ouvir. A tua fala é muito empática. Enfim, né? Eu sou suspeita porque eu e todo mundo aqui somos seus fãs, né? Não, então, obrigada por tudo. E a gente continua se falando. E, gente, de segunda a quinta, o Matheus não tá no 0800. Mas, por enquanto, eu sei que eu não sou o Matheus. Mas eu tô às 8 da manhã, de segunda a quinta. E eu só estou nesse horário, e falei para ele quando eu ia começar a fazer, porque ele não estava mais. Porque quando ele estava às 8, eu também assistia a ele. Eu não queria entrar no mesmo horário que ele, eu fazia às 13 horas as minhas lives. Aí ele, né, tomou distância, foi respirar, eu também tive esse processo. E aí, quando eu voltei, falei, Matheus, estou voltando às 8 da manhã, já que não tem você, não tem outros amigos meus fazendo. Então, a gente está nessa temporada agora às 8. Mas o Matheus não leva muito tempo não para ele voltar e eu tenho que voltar para as 13 e tá tudo certo. Quanto mais gente falando aqui, todo mundo podendo assistir todo mundo, melhor, né? Matheus, obrigada. Um beijo enorme em você, viu? Em breve eu vou te dar esse beijo pessoalmente, né? Você já está aqui há um tempão. Eu vou te encontrar. Gente, obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente hoje, que apoiaram, que escreveram, que digitaram o livro. Obrigada a todo mundo. Amanhã eu tô aqui, às 8 da manhã, pra gente bater mais um bate-papo ao vivo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. E uma excelente terça-feira para todos nós.